Tô gravando. De onde nós viemos? Essa é uma das perguntas essenciais, né? Quem somos nós? De onde viemos? Por que somos assim? E você pode ter várias respostas. Na minha família tem uma história engraçada com isso. Que me contaram, quando era criança, a história de que meu bisavô tinha vindo da Arábia, com um baú de joias, um rubi desse tamanho. Mais tarde descobri que isso era fantasia, que meu bisavô era um negro escravo, trabalhava na fazenda da minha bisavó, se apaixonaram, fugiram aqui para o Rio de Janeiro, acho que eles eram de Minas Gerais, e viveram a história de amor deles aqui, compraram um sítiozinho, e daí vem a minha família por parte de mãe. Por parte de pai, minha avó tem uma história também que não se sabe muito bem, parece que ela veio de Portugal. Meu avô veio da Rússia, judeu-russo. Essa é a minha história de fato. Eu poderia inventar aqui que meu avô é descendente da família do czar, né, que ele não foi morto. Mas a realidade eu acho sempre melhor do que a fantasia, por mais que a fantasia seja legal, porque a realidade é de verdade, né? E a gente tem vários mitos sobre a origem do ser humano. Alguns, inclusive, são bem... Não sei porque que alguém criou esse mito. O cara pode inventar porque o cara inventa aquilo, né? Tem o mito da criação humana, que a gente era a pulga de Deus. Deus tinha pulgas e essas pulgas viraram humanos. Tem um que a gente veio de, sei lá, qualquer outra coisa nojenta. Pensando assim, a mitologia cristã é muito mais legal. A gente foi feito de barro. Não é uma origem muito nobre, mas é bem melhor do que ser pulga, né? Piolho, não lembro bem. Então, o que a gente sabe, se a gente consegue voltar bem no tempo, a gente consegue, hoje a gente tem não só registro fóssil, mas o registro de análise genética, o mapeamento genético nos dá uma ferramenta maravilhosa. Se eu pegar o meu mapeamento genético e for para a África, eu vou descobrir, com certeza, a região de onde veio meu bisavô. Porque toda etnia humana ela tem suas assinaturas genéticas que você consegue achar no mapeamento. Antigamente demorava anos, hoje você faz mapeamento acho que 2 horas, 2 dias, mas é totalmente praticável. Então se você voltar 6 mil anos, você encontra a Terra mais ou menos do jeito que é hoje, mas se você voltar uns 13 mil anos, você vai descobrir que não tinha ninguém, nenhum humano, vivendo nas Américas. Porque a gente chegou lá há mais ou menos 13 mil anos. As primeiras tribos que a gente encontra, os primeiros sinais de tribos que a gente encontra nas Américas, é por aí, 13 mil anos lá em cima, vindo da região do Alasca. Provavelmente a gente veio navegando pela costa. Há a teoria de que a gente veio passando por uma brecha nas geleiras, que descongelaram na época, mas é bem provável que tenha sido navegando, porque a nossa espécie já tem uma história com navegação, com travessia de água. Eu vou falar delas daqui a pouco. Posso cometer alguns erros, porque não trouxe minhas anotações, está indo de memória. Então, se a gente voltar um pouco mais, voltar 25 mil anos, né, ou seja, demorou quase 10 mil anos aí, demorou 12 mil anos para as pessoas chegarem na Sibéria, lá embaixo, e atravessarem a Sibéria e chegarem a 13 mil anos no ponto para vir para as Américas. Voltando 25 mil anos, a gente acha os primeiros humanos a chegar na Sibéria. A seleção natural foi fazendo o trabalho dela, conforme as pessoas mais escuras morriam mais rápido numa região onde tinha muito gelo, tinha pouca vegetação, predominava branco. Os mais branquinhos sobreviviam mais tempo, tinham mais filhos. Quem tinha um rosto mais alongado, como o nosso, também congelava nariz, não sei o quê. Então acabou que as pessoas que tinham um rosto mais chato, né, mais plano, sobreviviam mais tempo, tinham seus filhos, e a gente foi criando assim as etnias humanas, né? Se você voltar aí uns 40 mil anos, não tinha ninguém com aparência de oriental, do oriental moderno, né? Há 30 mil anos já existiam pessoas mais branquinhas, porque foi quando a gente acha os primeiros sinais de Homo sapiens na Europa, por volta de 30 mil anos. Já estavam por lá há algum tempo os Neandertais, que, ao que tudo indica, são um beco sem saída. Eles não conseguiram sobreviver, apesar de ter visto um artigo agora, ainda preliminar, de que teriam achado a assinatura genética de Neandertais em alguns humanos modernos, né? Mas até onde se sabia, até pouco tempo, eles
foram um beco sem saída, eles não conseguiram se manter. Se a gente voltar 70 mil anos mais ou menos, a gente chega em humanos são os indianos, né? Aquela pele marrom, porque não era mais adequada, né? Não sei porquê, mas algum dia a gente fala sobre cada etnia separada, vou ter que pesquisar isso. Mas chegando a 70 mil anos, a gente acha, mais uma vez, as pessoas fazendo uma grande travessia. Cerca de 4, talvez 6 quilômetros entre o continente e a Austrália. Né? Aí uns 70, 80 mil anos atrás. E os primeiros humanos chegaram na Austrália. A gente consegue fazer isso também por mapeamento genético, a gente consegue confirmar isso. Que eles estão muito próximos dos primeiros humanos a saírem da África. Se a gente chegar a 100 mil anos, a gente acha uma tribo de pessoas que estão saindo da África em direção ali à região da Índia, né? A parte sul da Índia. Né? E é engraçado você pensar isso, que ali dentro, algum parente seu, o tataravô do tataravô, do seu tataravô, do seu tataravô e por aí vai, 100 mil anos é um bocado de gerações, mergulhou dentro da água. Quer dizer, a não ser que você não tenha nenhuma descendência fora da África, né, seja um afrodescendente direto, né? Mas se você tem alguma coisa de chinês, de árabe, de ariano, um parente seu, negro, africano, atravessou 1 quilômetro de terra, de água, para ganhar o planeta. Isso eu acho sensacional. E pelo jeito está no nosso, de alguma forma, a gente talvez seja uma parte da nossa diferença, da nossa vantagem competitiva, esse nosso impulso de explorar. Né? Como ideia que me ocorreu agora enquanto eu fazia o vídeo, talvez o nosso impulso de nos dividir em várias tribos pequenas e ganhar grandes territórios, a ponto de atravessar o oceano, o mar, né, tenha sido determinante para que a gente tenha conseguido sobreviver até hoje. Porque a África era um território hostil para alguém como nós não somos especialmente resistentes. A nossa vantagem evolutiva foi ocupar grande espaço, talvez, e com certeza a capacidade de locomoção durante o dia, porque os predadores africanos eles atacam durante a noite. E nós nos especializamos em correr de dia. A gente perdeu os pelos para poder suar bastante e regular nossa temperatura. Isso muito antes de nos tornarmos homo sapiens, né? Se você teria que voltar para parentes seus que nem humanos modernos eram. Eles eram homo erectus, homo habilis ou australopithecus ainda tinha pelo. Se não me engano, o Homo habilis já tinha menos pelo e a gente começou a ficar mais carequinha mesmo no Homo erectus, que foi o primeiro humano a correr, a primeira espécie humana a realmente correr pela África. Né? A gente está falando aí 1,8 milhões de anos quando a gente fala do Homo erectus. Você vê, a gente corre há 1,8 milhões de anos e nada há pelo menos 100 mil anos. Então você quer fazer um bom esporte, vai correr, vai nadar da forma correta, claro, né? Senão você pode... hoje em dia, tanta coisa artificial, a gente acabou meio que esquecendo de como é que nada, nem todo mundo sabe nadar, mas temos isso gravado no nosso código genético. Aí a gente poderia parar aí onde viemos, no Homo sapiens. Se você pegar um Homo sapiens há 200 mil anos, fazer a barba, cortar o cabelo, colocar uma roupa nele maneira e jogar aqui numa cidade qualquer, ele vai ser confundido com um homem moderno, com certeza, ou com uma mulher moderna. Vai ficar apavorado, obviamente, com o mundo que ele vai ser jogado, mas as pessoas vão vê-los e não vão conseguir identificar grandes diferenças. Mas a gente também vem de outros símios não sapiens, não homo sapiens. A gente vem do Homo habilis. Nós temos primos nossos que não são muito próximos, o bonobo, o chimpanzé e o gorila, que também são do gênero Homo. Mas a gente pode voltar para a Lúcia, 3,5 milhões de anos, se não me falha a memória, era um Australopithecus, que tinha quase todos os traços, já era capaz de andar em pé, embora parece não fosse, se não me engano, não fosse capaz de correr. E a gente vai chegando a 3,5 bilhões de anos, a gente tem o Australopithecus sediba, que se não me falha a memória, ele está lá nos 4 milhões e meio de anos.
ainda pertence, aí é uma pesquisa meio recente, talvez ele pertença ou não à nossa linha evolutiva. E até onde a gente consegue teorizar hoje, a gente chega a 6 milhões de anos, quando a gente se dividiu desses nossos primos, os outros Homo, o bonobo, chimpanzé e gorila. Então, podemos chegar aí, assim, geralmente quando você fala em a origem dos humanos, da humanidade, a gente chega aí a 6 milhões de anos. Mas a gente pode voltar muito antes disso, se não me falha a memória, são 30 milhões de anos, num peixe ósseo cuja espécie eu não lembro o nome. Eu vou colocar em algum lugar, aqui na descrição, ou na descrição do vídeo, ou aqui, que deu origem a todos os mamíferos. A gente pode voltar mais ainda, e pegar micro-organismos, e por aí vai, voltando lá até 3,8 bilhões de anos no passado, quando surgiram os primeiros sinais de vida. Tudo isso é a história de onde viemos. Como essa história é muito grande, eu vou deixar um outro vídeo só sobre a origem da vida ali até os animais mais complexos, né? Eu acho que o importante é a gente perceber que a gente pode fantasiar que veio de alienígena, a gente pode fantasiar que fomos criados por seres interdimensionais, que pode ser legal, mas a verdade é saber que realmente a gente vem de uma linhagem de símios. Quando você estuda o comportamento dos bonobos, tem até experiências que você reproduz entre os bonobos o sistema financeiro humano, eles se comportam muito parecido conosco. É útil, você consegue entender melhor por que a gente é do jeito que a gente é, por que a gente é desbravador, por que a gente está pensando já em fazer missão para Marte, por que a gente tem certas características que a gente gosta, outras que a gente não gosta. É muito melhor a realidade do que a fantasia, né? E a nossa origem é essa, com pequenas alterações aí, porque felizmente a ciência está sempre se reajustando. Uma teoria científica é uma ideia muito forte, não é a mesma coisa que teoria quando a gente fala no dia a dia, né? O que a gente chama de teoria no dia a dia é o que a ciência chama de hipótese. Quando o cara diz que é uma teoria, ele tem muito elemento, muito fato, muita evidência para poder dizer que aquilo é uma teoria, né? E do que eu falei, tem poucas flutuações aí. Essa é basicamente a resposta de onde nós viemos e até quem somos nós, né? Somos símios, descendentes de uma raça de pés descalços. Eu espero que alguém me perdoe pela referência a Shakira, eu gosto de Shakira, desculpa. Mas somos descendentes de uma raça de pés descalços que corria para as savanas africanas até pouco tempo. 100 mil anos em termos evolutivos não é nada. Temos essa natureza exploratória, temos essa curiosidade, temos essa capacidade enorme de olhar o mundo à nossa volta e além da nossa limitação animal, né? Somos animais, e conseguir criar formas de entender o mundo de uma maneira que nenhum animal, que até onde a gente sabe, consegue. Imaginar, provavelmente, é bem provável que nenhum animal saiba que existe um universo, eles só conseguem perceber pontos no céu escuro de noite, né? É isso, essa é a história de onde a gente veio, e daqui a 15 dias a gente manda outro vídeo, e vai ser surpresa o tema, porque eu nunca lembro de decidir qual vai ser o próximo tema antes de fazer o vídeo.